Seguinte, bom, a aula de hoje, como ontem foi feriado, então hoje vai ser uma parada um pouco mais simples do que o comum e vai ser tranquilo de fazer e mais rápido. Então, é o seguinte, essa atividade vai ser sobre entender textos simples e instruções simples, né? Aqui eu vou focar mais nas instruções, então a gente vai tratar do imperativo e instruções. Aqui é o básico, né? Nome, série, escola. E aqui uma explicação sobre o que são imperativos. Os verbos imperativos eles são aqueles que é um modo verbal, né? O imperativo é um modo verbal e ele é utilizado para dar ordens, como eu coloquei ali, e fazer pedidos urgentes. Ou seja, assim, eu tenho o verbo, como eu estou dando o exemplo aqui, to take. Take significa pegar. To take, pegar. No infinitivo ele não está conjugado, não tem nada. Agora se eu digo take it, take it. Take it significa pegue, ou só take. Please, take. Daí fica estranho. No inglês é quase que implícito, você tem que colocar esse it depois. Mas não está errado se eu falar só take e considerar isso imperativo. Só é muito incomum. Então, take it seria pegue. Pegue, eu estou mandando, pega. Pega aí. Se você derrubou uma parada no chão, take it. Please. Ou take it right now. Se você é uma criança, imagine a cena, você é uma criança de 5 anos de idade, você derrubou você jogou o meu action figure do Superman no chão de propósito e eu digo take it right now, please, take it. Take it right now. Eu tô mandando, pega agora. E então a forma do verbo utilizado para o imperativo ela é a mesma do infinitivo, né? To take. Ele não tem aquela diferenciação de conjugação. Você vai usar a mesma palavra, a mesma do infinitivo, né? Ou seja, take, to take é o mesmo take que você vai usar. E sem o to, só que sem o to. Eu não vou falar to take it right now, não, eu vou falar take it. E ela é seguida do predicado. O predicado seria ali tudo que o verbo concorda, tudo que ele discorda, tudo que é relativo ao verbo ali, né, no caso da frase. Ou seja, tudo que vem depois dele. Então, um outro exemplo aqui, to listen, ouvir, to listen. Listen, listen. Pô, eu tô na aula, imagina essa situação que vocês podem até estar esquecendo disso de tanto tempo faz já. A gente tá na aula, vocês estão falando pra caramba. Hey, listen. Então, ouça, ouça. Ei, pessoal, escuta. Certo? Então, isso é o imperativo. Eu tô mandando, eu tô pedindo para que vocês façam uma parada agora, naquele exato momento. E aqui seguido de predicado, listen to me. Listen to me, please. Listen to me right now. Pô, me ouçam aí, escuta aí. Me escutem, né? Então, esse to me, listen to o quê? Ouvir o quê? A mim. Então, me escuta, me ouça. Isso é um imperativo seguido de um predicado aqui também. Então, vamos ver um exemplo aqui na prática. Isso é uma receita de pão caseiro, né? Uma receita fácil de pão caseiro. Easy homemade bread recipe. Então, easy bread recipe, made with simple ingredients and detailed instructions showing how to make bread. Best homemade bread recipe for both beginners and expert bakers. Aí, beleza, essa aqui é a parte menos importante, eu diria, da receita. É mais para que vocês tenham mesmo os ingredientes e tal, e para que fique uma receita completa e não só a parte das instruções. Então aqui, tempo de preparação, tempo de cozimento, tempo de... Esse rise time é quando você deixa o pão para crescer. Como é que chama isso em português? O crescimento ali, né? O tempo que ele vai ficar crescendo, descansando. E o tempo total para preparo, 1 hora. Isso aqui é meio estúpido, né? Porque se o tempo de... Tá errado isso aqui, eu acabei de perceber. Se o tempo de descanso é 1h30, como é que vai ser o tempo total 1 hora? Acho que ele está considerando só o tempo de preparação e o tempo de cozimento, mas não o tempo de descanso. Então o tempo total, na verdade, são 2h30. E aí, beleza. Aqui a refeição é pão, a cozinha é americana. Eu não sei bem se pão é americano. Muito provavelmente não é. Mas beleza. Aqui palavras-chave e tal. Pão caseiro, pão branco. Serve 24 pessoas, eu imagino. E 131 calorias. E aqui os ingredientes: 2 copos ou medidas de cups, poderia ser uma como é que chama aquela caneca? Não é caneca. Caramba. Você toma chá, pô. Xícara.
xícara. 2 xícaras de água morna, né? 40 a 45 graus Celsius. Fahrenheit pode ignorar, a gente não usa Fahrenheit. Meia xícara de açúcar. Açúcar white sugar seria o açúcar normal, né? Não o açúcar mascavo nem nada assim. Warm water, que é o que eu falei antes ali. Warm significa morno e water, água. Uma colher de sopa, tablespoon. Tablespoon é a colher, nossa colher de sopa. Eles chamam de colher de mesa. Tablespoons, então 1,5 colher de sopa de active dry yeast, seria fermento de secagem ativa. Eu não conheço coisa de cozinha, mas yeast, fermento, e active, ativa, dry, seco. Então eu imagino que seja fermento de secagem ativa, por aí. Deve ter algum termo mais específico ali quando você está cozinhando. E 1,5 colher de sopa de novo. Eu falei colher de chá ou de sopa? Se eu falei de chá, eu falei errado. Colher, tablespoon é colher de sopa. Então 1,5 colher de sopa de sal e 1/4 de xícara de óleo vegetal, né? Vegetable oil. Isso aqui os dois são cognatos, né? Fácil de sacar aqui. E 5 a 6 xícaras de flour. Flour é farinha. You can use all-purpose flour or bread flour. Você pode usar uma farinha para todos os propósitos, que acho que a gente não tem isso aqui, ou farinha de pão, que não seria farinha de trigo. Beleza. Aí o que acontece? Já vimos aqui os ingredientes, e aí a parte mais importante é essa daqui, as instruções, que é o que eu quero que vocês prestem mais atenção e entendam onde o imperativo é usado aqui. Para que vocês consigam dar zoom, e se vocês estiverem olhando isso aqui pelo celular e não conseguirem ler, clica aqui no link, ele vai abrir a imagem no Google Drive, você dá 2 cliques, ou arrasta com o scroll, ou faz um movimento da pinça com o celular, e lê as instruções pela imagem aqui para conseguir ler melhor. Então, beleza, as instruções então. Aqui você pode perceber uma parada que eu quero que vocês percebam, que é o uso do imperativo. Aqui tem bastante palavra, certo? Tem um monte de coisa aqui que não vai ser só o uso do imperativo que vai fazer com que vocês entendam todas essas instruções. Vocês vão ter que voltar lá para ver, para lembrar sobre adjetivos, para lembrar sobre aquelas coisas de conectivos e tal. Mas no geral, entendendo como a frase funciona, o restante dela basta que você adquira vocabulário, para que você consiga se encontrar ali na frase que você está tentando entender. Então aqui eu tenho as instruções. In a large bowl, ou bowl, in a large bowl, let's call it bowl. In a large bowl, dissolve the 1 tablespoon, TBSP aqui, tablespoon, of the sugar in warm water and then stir in yeast and allow it to proof until yeast resembles a creamy foam about 5 minutes. Foam é uma palavra complicadinha, né? Então aqui significa o quê? Numa tigela, eu só vou traduzir essa primeira aqui, porque as outras vocês vão ter que responder as perguntas lá depois. Então numa tigela grande, dissolva 1 tablespoon, 1 colher de sopa, e aqui a gente já vê o primeiro uso do imperativo. Em uma tigela grande, dissolva, vai lá e faz, dissolva 1 colher de sopa de açúcar, né, of the sugar, do açúcar, no caso, of the, seria do açúcar, in warm water, em água morna, como a gente viu lá em cima. And then stir in yeast. E então você mistura nesse açúcar com água morna que você misturou ali, ainda assim você mistura o fermento. Mais um uso do imperativo aqui. Allow to proof. Allow significa permita. Não tem, quando você está navegando na internet, você vê que eles, tipo assim, você entrou no site e eles querem te mandar notificação na área de trabalho, coisa assim, daí você tem a opção, às vezes se o site está em inglês, você tem a opção de permitir ou negar. Permitir é allow, negar, deny. Allow então significa permitir, deixar, certo? No sentido da receita aqui e dessa instrução, allow significa deixar, allow to proof until yeast resembles a creamy foam.
esse allow to prove, essa expressão toda, allow to prove, permitir, provar, numa tradução livre, seria deixar o fermento ali, descansando. Deixar ele descansando até ele, until yeast resembles, até o fermento resembles, ele lembrar a creamy foam, uma espuma cremosa. Então isso vai durar about 5 minutes, em torno de 5 minutos. Então aqui a gente viu que o uso, qual que é a palavra que eu estou procurando aqui? O uso predominante, essa é a palavra que eu queria. Predominante aqui a gente tem o uso do imperativo, certo? Na maioria, em todas as receitas, na verdade, vai ter o uso do imperativo. Se eu estou te dando instruções, eu vou usar o imperativo. Faça isso, corte aquilo, pegue isso, lave aquilo. Então, isso que é o imperativo. Eu não vou traduzir os outros porque as perguntas embaixo ali envolve a tradução desses daqui. Então, se eu fizer isso para vocês agora, quem vê o vídeo já vai conseguir a resposta de cara. Então, primeiro está traduzido. Então, compreendendo as instruções, como eu estava explicando ali. Então, você vai observar que na seção Instructions, essa que a gente estava lendo, a gente tem o uso extensivo do modo imperativo nos verbos, como vemos na instrução número 1. Então, in a large bowl, dissolve the 1 tablespoon of the sugar in warm water. Então, numa tigela grande, dissolva, imperativo, uma colher de sopa de açúcar em água morna. Tablespoon, colher de sopa. Então, como a gente pode ver no exemplo acima, a característica principal do imperativo é mandar em você. E para compreender o restante da frase, precisamos aprimorar o nosso vocabulário, sempre buscando entender a estrutura da frase e alocar o vocabulário em seguida para que possamos dar sentido ao que estamos lendo. Então, para que isso seja possível, eu fiz um glossário contextualizado. O que significa um glossário contextualizado? Significa que essas traduções que eu coloquei aqui na frente, elas estão em contexto com essas instruções da receita de pão. Não significa que, por exemplo, loaf vai sempre significar pedaço em todas as situações. Ou então turn to coat vai sempre significar pincelar em todas as situações. Não, significa que ou steer, principalmente steer. Porque steer também pode ser assim, eu estou num barco, eu estou mexendo com o the steering wheel, certo? E I'm steering the thing. Então, isso significa uma outra coisa em um outro contexto. Aqui, steer significa misturar, nesse contexto de receita. E dessas instruções aqui da receita de pão. Então, isso é um glossário em contexto. Essas palavras, dentro desse contexto, significam essas coisas aqui. Tá. Olhando esse glossário aqui, vocês vão fazer o quê? Os exercícios, que nada mais é do que selecionar a opção que dá para você a tradução, a adaptação daquela instrução em português. Então aqui a primeira, que a gente já tinha visto qual que era a tradução dela ali em cima, né, que a gente leu. In a large bowl, dissolve 1 tablespoon of the sugar in warm water. Essa instrução aqui, esse trecho da instrução, qual dessas opções representa a melhor adaptação, tradução dessa instrução? Então essa é a atividade, simples, fácil, intuitivo, bem tranquilo. Se precisar de alguma coisa é só me chamar no WhatsApp. É nóis, falou!